questões de ouvintes. Nós conseguimos segurar mais um pouquinho aqui o professor Leandro Carnal respondendo as dúvidas dos ouvintes aqui sobre religião, e são muitas as dúvidas. Se eu for ler todas as perguntas, nós vamos ficar com o professor Carnal até mais ou menos 1, 2 horas da manhã. Então vou dar uma selecionada aqui, peço desculpas aos ouvintes. O Helder Rodrigues pergunta se o senhor tem um projeto em parceria com o professor Clóvis de Barros Filho. Sim, nós gravamos um livro sobre felicidade, na verdade um debate que foi gravado e se transforma em texto que deve sair agora, no máximo daqui a 1 mês ou 2, sobre felicidade. É uma coleção que debate grandes temas através de um debate. Acho que o resultado vai ficar muito interessante. Muito bem. O Paulo Ross pergunta se há religiões que valorizam o outro, a diversidade, a diferença. Se eu perguntasse em geral a quase todas as religiosas, diriam que sim. Por exemplo, os islâmicos durante toda a Alta Idade Média respeitaram muito os povos de livro, ou seja, judeus e cristãos, e um pouco menos tolerantes com outros, né? A Igreja Católica vai dizer que hoje ela chama o ecumenismo e assim por diante. De fato, há religiões mais ou menos incorporadoras do outro, mais ou menos agressivas, mas é muito difícil eu conceber que a verdade possa estar expressa de muitas formas e que muitas possibilidades de representação de Deus sejam possíveis. Bom, a Solange, cadê? Gostaria de que o senhor comentasse sobre a relação entre religião e saúde mental. Eu atuo num CAPS infantil e percebo a influência da religião. Esse discurso religioso mais radical pode reforçar algum problema, uma doença psíquica? Pode. As religiões podem produzir estabilidade psíquica a uma pessoa, ou seja, transformar sua dor num sentido maior, transformar suas frustrações num sentido maior, ou fazê-las lidar melhor com isso, e podem potencializar isso. Tal como o uso da maconha, tal como o trânsito, as igrejas podem perfeitamente ser potencializadores, inclusive, de instabilidades psíquicas. Mas não dá para dizer de forma nenhuma que seja particularmente a religião a indutora de distúrbios mentais. Ou pelo menos não mais do que a universidade. Quem vive dentro da universidade sabe que às vezes a universidade é um manicômio. Mas todas as grandes instituições, empresas e religiões têm esse potencial. Agora é aquela dúvida que algumas pessoas expressam, né? A religião atrai loucos ou as pessoas se tornam loucas dentro da religião? Mas eu quero insistir que a religião também é um elemento de estabilidade pessoal e mental para muita gente. Sim, porque ela, de alguma forma, aplaca a nossa angústia existencial mais profunda. Ou pelo menos é uma busca, né? Pelo menos busca, pelo menos dá um sentido, remete a uma dimensão, pelo menos do sentido, já que aceitar a vida como sem sentido direto ou prévio é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais complicado. A religião, de fato, dá essas respostas, e essas respostas vêm com um embasamento histórico e teológico que, de fato, atende ao seu público. Daí o sucesso das religiões, né? Bom, o que mais aqui? O Cláudio Capuzzo de Serra, Espírito Santo. Podemos dizer que há confrontos religiosos no Brasil? Temos fundamentalismo aqui no Brasil? Não temos no grau que nós experimentamos em outros lugares. Ainda não tivemos um pastor bomba ou um padre bomba neste momento. Tivemos pequenos episódios de uma espécie de guerra santa, como foi o caso do bispo von Helder da Igreja Universal do Reino de Deus, que chutou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro. Nós temos expressões de alguns pentecostais e neopentecostais de maior intolerância com cultos afro-brasileiros. E temos um caso de intolerância. Não são particularmente brutais comparado com outras áreas do planeta. A nossa maneira de viver a identidade religiosa, ela existe, ela pode levar a um discurso agressivo do outro, mas ela não tem sido o grande potencializador. Talvez porque a nossa sociedade já seja tão naturalmente violenta no trânsito e na questão da criminalidade que a gente não queira incluir um terceiro fator nisso. Para que matar mais, já que trânsito e bandidos matam bastante? Pois é. Já que o senhor falou da questão da intolerância com religiões de matriz africana aqui no Brasil, quando a gente fala de candomblé, a gente não, né? Algumas pessoas falam de candomblé e tal, falam, macumba, fulano é macumbeiro, fulano mexe com forças do mal e tal. Tem algum aspecto
obscuro, nesse sentido assim, do mal, relacionado a essas religiões de matriz africana, professor? Religiões são espelhos, né? Então, quando eu transfiro o mal para o outro, é uma maneira de eu me sentir tranquilo. A minha lida com o bem e com o amor, e a outra lida com o mal. Quem estuda, por exemplo, a Umbanda, como eu já fiz, ou o Candomblé, vai ver que a Umbanda e o Candomblé, de forma alguma, trabalham com a ideia do mal, ou de provocar o mal. Pelo contrário. Agora, se você lembrar que também Tomás de Aquino, em plena Idade Média, considera lícito ao cristão rezar pela morte do opressor, especialmente do rei tirano, nós podíamos dizer que trabalha com o mal, porque reza pelo mal. Porém, sempre o mal está no outro. Dentro das religiões ele está numa entidade, o demônio ou os demônios, ou está na outra religião, está fora. Essa é uma dificuldade universal e particularmente forte no Brasil. Eu retiro o eu, o sujeito histórico, do centro, e coloco o outro a esse respeito. Ou seja, para explicar tudo, desde a minha luta pela boa forma física até as minhas crenças, eu coloco o outro como explicação. Terrível. Que mais? O Rodrigo Pereira, minha pergunta é a seguinte: o que é a teologia da prosperidade? Ela é um fenômeno ou de alguma forma ela sempre esteve presente? A teologia da prosperidade organizada é um fenômeno de base norte-americana que foi incorporado por alguns grupos neopentecostais. Enquanto que a religião tradicional falava muito do sofrimento, a religião católica identificava como modelo pobre, apesar de ser uma instituição rica. E a teologia da libertação falava de uma luta para acabar com um grupo de ricos. Houve, a partir da década de 70, um crescimento com pastores televisivos americanos, e notavelmente no Brasil, da ação do bispo Edir Macedo e de outras igrejas hoje, como também a Renascer em Cristo, que insistem numa outra visão. Jesus quer a sua prosperidade material, sua estabilidade pessoal. Jesus quer a sua felicidade no casamento e quer que você cresça. Então, muda-se o foco e passa-se a levar a igreja também casos de sucesso de pessoas que, por exemplo, ao encontrarem Jesus, saíram do Serasa. Então, isso é um discurso novo, né? O Senhor é meu pastor e meu nome está limpo. Essa ideia é uma ideia que, de fato, tem uma base. Imagina que você seja um homem que bebe com frequência, tem outras mulheres e vive uma vida fora do padrão desejado. De repente, você encontra uma igreja e um espaço de identidade, você para de beber. Você para de gastar com outras mulheres, passa a se focar na família e no trabalho. E aí você encontra a prosperidade, que você pode atribuir a Jesus ou ao seu novo hábito. Funciona como um imigrante, que no Brasil faz um pouco menos, aí vai para os Estados Unidos, vende pizza, lava prato, corta grama, dorme com 15 outros, não gasta nada e diz, viu, aqui nos Estados Unidos a gente progride. Eu atribuo sempre ao outro isso. Né? Sim. O Ivan Marra pergunta aqui se a conexão com Deus necessariamente precisa ser mediada por uma religião. Não, obviamente não, especialmente os místicos, por exemplo, a tradição sufi do islamismo, uma certa tradição racídica no judaísmo, os místicos, os santos do deserto no cristianismo também, eles são especificamente uma relação direta com Deus. Deus fala através dos profetas, de forma muito direta, profetas que denunciam a sociedade como Amós, ou que profetizam como Daniel e Isaías, e essas imagens são de uma relação bastante direta. Fora os santos, como o próprio Paulo, que pela tradição foi elevado aos céus, ou como o profeta Maomé, que teve também teve uma elevação, que ele sonhou essa elevação que teria sido o contato dele direto com a expressão divina. Essas ideias mostram que, apesar das instituições religiosas, a religião é um fenômeno muito mais amplo do que isso, e a relação individual com a sua concepção de divindade é muito forte. Muito bem. Tem alguns ouvintes perguntando se Deus existe. Se o professor Leandro Carnal tivesse essa resposta, eu já teria aberto a entrevista fazendo essa pergunta. O professor vai ter a resposta individual dele. Então eu vou responder de uma forma técnica, né? Obviamente Deus existe para a maioria dos religiosos, mas só para você pensar como isso é complexo, existe uma corrente teológica muito sólida e muito antiga, teológica, não de ateísmo. A gente chama por um nome complicado, teologia apofática, no qual eu digo, não, Deus não existe, porque existir é próprio dos seres. Você, Tânia, existe e eu existo. O universo existe, a Via Láctea existe, Deus não existe. Deus está além da existência. Porque se Deus existisse, ele não seria Deus. Se Deus fosse um ser todo-poderoso, ele não seria Deus. Deus é além do poder, porque
porque Deus não é o ser mais poderoso do mundo, ele está além do poder. A teologia apofática diz que eu jamais vou conseguir compreender Deus, porque se eu compreendi é porque não é Deus, porque Deus é maior do que a minha capacidade de compreender. Então até alguns religiosos contemplam a possibilidade de você apenas se comunicar com esta força, que nós chamamos grosso modo de Deus, sem conseguir muito defini-la, apenas sentir, sem estabelecer limites ou possibilidades. A gente chama de teologia apofática, que é uma certa negação de Deus dentro da fé. Que bacana. Nossa, e é a negação, mas uma afirmação e tanto, afirmação, né? Porque tenta escapar dessa concepção tribal que Deus apenas é o topo da pirâmide alimentar. Ou seja, Deus seria a orca e nós o plâncton. Se Deus fosse a orca, ele seria um ser igual a mim com mais poder. Então Deus tem que ser maior. Um filme atual que está passando, um filme belga, Novíssimo Testamento, ironiza Deus como um senhor sádico no computador fazendo jogos, né? Mas a teologia apofática, ela fala muito de uma transcendência absoluta da ideia de Deus. O Gleison Borges diz que depois que ele conheceu a teoria da evolução de Darwin, ele passou a ser ateu. Bem, Aí ele pergunta, Darwin matou Deus? Nietzsche também já tinha matado, né? Agora, existe uma ideia muito boa, né, quando se diz Deus está morto, uma frase que Nietzsche repetiu mais de uma vez, e aí tem a resposta de Deus, Nietzsche está morto. Ou seja, a teologia da morte de Deus ela é típica do século XIX, ela não